Boa noite pra galera que vai ver o vídeo depois, tá? E esperar um pouquinho aqui quem for entrando. O tema hoje é condicionamento acidental, né? Condicionamento acidental e o que isso te prejudica no jiu-jitsu. Esse vai ser o tema da nossa live hoje, tá? Essa live aqui, ela vai depois pro YouTube também. Então quem for acompanhar, estiver acompanhando no YouTube, o tema da nossa live é condicionamento acidental e o que isso te prejudica no jiu-jitsu. Então, um tema muito legal. Eu fiz uma postagem e aí, através dessa postagem que eu fiz, eu recebi alguns feedbacks. E, por exemplo, teve uma galera que me trouxe a informação que não tinha compreendido, né, a ideia em si do total, mas que conseguiu visualizar algumas coisas e aí queria saber mais. Então, baseado no que me falaram, eu falei, vou fazer uma live. Tava procurando um tema legal que pudesse ajudar a galera, e aí a gente achou. Beleza? Então, o tema da live, galera, condicionamento acidental e o que isso te prejudica no jiu-jitsu. Beleza? Então, muito importante aí, a galera que usa geleia, a galera que tem acompanhado os meus posts, a galera que tem acompanhado aí as dinâmicas, quem participou da Semana do Campeão também, teve bastante conteúdo, e o conteúdo da dinâmica, né, da Semana do Campeão foi bem legal, uma partilha, né, teve bastante troca entre a galera de formação, dúvidas, isso é bem legal. Então, quanto mais a gente consegue dinamizar, né, articular, melhor. Beleza? Então, galera, vou fazer só... tudo bom? Vamos lá, vamos então. Condicionamento acidental. Só pra gente ter uma noção, obrigado pelos coraçãozinhos aí. Só pra gente ter noção, galera, condicionamento, tá? É aumento, né? Quando a gente fala de condicionamento, a gente fala aumento da qualidade, digamos assim, do nosso organismo, vamos dizer dessa forma, né? Aumento da capacidade do nosso organismo. Melhora de algumas condições do nosso organismo que vão fazer com que a gente desenvolva uma atividade com menor custo energético, né? Se for na mesma intensidade que a gente fazia antes. Por exemplo, alguém que caminha, começa a caminhar, ele tem um gasto energético, ele tem uma dificuldade. Se ele continuar caminhando, vai chegar um momento que ele vai fazer essa mesma atividade, nessa mesma intensidade, com muito menos custo. Então ele aumentou o condicionamento. Beleza? Até aí tranquilo isso, pra gente visualizar. Só que aí eu usei uma palavra depois, eu botei acidental, né? E aí o que lembra de acidente pra gente, né? Acidente é algo inesperado, né? Então o acidente vai ser algo inesperado, algo que acontece assim, caraca, me pegou de surpresa. E eu usei essa palavra justamente para poder alertar bastante a gente que existe o condicionamento acidental. O que é o condicionamento acidental? Condicionamento acidental é quando você começa a dar a sua aula, ou no caso, você que treina por conta, ou está treinando, né, só treinando, você está treinando ou está dando a sua aula, você que é professor, e de repente o teu aluno está aumentando o condicionamento, que é natural, tá? Isso vai acontecer. Só que você não tem noção de qual o caminho que o organismo dele está seguindo. Isso é muito importante. Porque para quem dá aula, acredito, né? Você quer levar o seu aluno a algum lugar, você tem um objetivo. No caso do jiu-jitsu, né? Pensando aí bem no jiu-jitsu, a gente vê muita preocupação dos professores em relação à técnica e tal. Então ele pensa o quê? Meu aluno não sabe passar guarda, eu vou fazer uma sequência de treinamento, seja técnico, específico ou tático, né? E aí o específico às vezes vai estar inserido, o tático vai estar inserido no específico, né? E o técnico também. Mas sim, a gente pode dividir dessas três formas. E aí o teu aluno, daqui a um tempo, ele vai estar melhor naquela condição. Se for raspador, né? Se for guardeiro, mesma coisa. Você vai criar uma dinâmica que você vai pensar na sua cabeça para você mapear na aula, né? Colocar nas suas aulas, e no final daquele período você imagina
que ele vai estar no condicionamento melhor. Isso é importante, beleza? Muito importante. Só ele vai estar, vamos dizer aqui, ele vai estar numa condição melhor, né, do que ele estava antes. Não sabe passar guarda direito, você fez uma sequência de treinamento, está passando guarda melhor. Não sabe raspar direito, você fez uma sequência de treinamento, está passando melhor. Está raspando melhor. Não sabe finalizar montado, você fez uma sequência de treinamento, está finalizando melhor na montada. Você criou uma sistemática e aí ele está realizando aquilo que você pretendia. Isso é comum da gente visualizar. Agora vamos pensar no condicionamento, na parte fisiológica do teu aluno. Você quer que ele aumente o condicionamento. Então você tem que mapear o que você está fazendo. Por exemplo, você sabe que você não vai ensinar um armlock voador para um cara, né, para um aluno, se ele não sabe ainda, por exemplo, segurar num kimono. Se ele não sabe, por exemplo, amortecer uma queda, vai que erra e se machuca, né? Se ele não sabe ainda controlar a sua força, porque ele vai fazer em outro aluno e vai machucar o aluno. Então, para ensinar um armlock voador, você cria uma sistemática de aulas, tá? E essa sistemática de aula vai proteger o teu aluno, vai permitir que ele consiga chegar no armlock voador com segurança, para ele não se machucar e não machucar outro amigo, né? Com eficiência, né? Porque você quer o movimento melhor, e aí você começa a cercar para isso, beleza? É tranquilo visualizar isso. E no condicionamento, que infelizmente há uma questão, botar assim, um erro, né? Um equívoco na hora de se programar o treino. Porque na maioria das vezes não se programa. Não se programa mesmo, é fato, né? Então, o que acontece? Aí eu enumerei aqui algumas coisas que eu precisava falar, né? O cenário atual, né, do jiu-jitsu, que é isso preocupa, né? Por quê? Por que o cenário atual preocupa? Porque isso é comum, né? Muito comum nas aulas de jiu-jitsu. E vou te falar assim, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sou formado em educação física. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, beleza? Porque eu tenho pessoas que já fizeram curso comigo, que conversam comigo, que não são formadas e têm a preocupação e conseguem arquitetar uma aula pensando na evolução fisiológica, tá? E eu tenho pessoas que eu conheço que são formadas em educação física, que não planeja a aula, não consegue colocar o conhecimento que aprendeu na faculdade na aula de jiu-jitsu. Continua dando aula de jiu-jitsu exatamente igual o professor dele, o antes do professor dele, né, fazia. Então, isso aí ainda não é um parâmetro aí de se vai fazer ou não vai fazer porque é ou não é formado. Beleza? Aí a gente vai entrar agora no querer fazer, no querer descobrir, no querer se aprofundar nessa parte, tá? Então essa parte é muito importante. Então qual é o cenário que a gente tem? Treinos, treino, sem a preocupação do que está acontecendo depois, né? E aí a gente entra aqui, a preocupação apenas com cansaço agudo, tá? Presta atenção, quando a gente fala, às vezes a gente usa uns termos, mas agudo é na hora, tá? E crônico é ao longo do tempo, de uma forma mais alongada, acontecendo várias vezes, né? A gente às vezes tem a doença crônica, né? Que é aquela doença ali que está permanecendo por muito tempo, ou vai permanecer, ou é característica dela estar naquele organismo por muito tempo. Então o treinamento ele também acontece desse jeito. Às vezes as pessoas pensam apenas no cansaço agudo. Ele pensa só no cansaço do dia. Então o professor dá aula do dia, aí cansa o aluno hoje. Aí amanhã ele dá outra aula, aí ele cansa o aluno amanhã. Aí ele dá outra aula no outro dia, ele cansa o aluno no dia. E aí acontece, ele não se preocupa se a aula que ele está dando hoje tem a ver com a aula de ontem, que tem a ver com a aula da semana passada, que tem a ver com a aula da semana retrasada. Elas não têm conexões, essas aulas elas não se interagem, tá? E eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso lá mais à frente. Mas isso é muito importante para a gente prestar atenção, muito mesmo. Por quê? Porque o cansaço agudo ele é inútil. Ele é inútil. Se você for hoje treinar, cansar, sair morto, isso é inútil, tá? Isso é inútil. Agora, isso vai ser útil se tiver atrelado a alguma coisa
anterior ou posterior. Por exemplo, você queria dar um treino extremo no teu aluno hoje, porque no seu planejamento ele vai fazer hoje e daqui a 2 dias, daqui a 3 dias ele vai fazer de novo o cansaço extremo. E entre hoje e daqui a 3 dias, você tem treinamentos para recuperar o que você fez hoje, para permitir que o organismo dele respire e você dê essa pancada de novo no organismo dele. Olha a diferença. Você não deu um cansaço hoje, vou cansar meu aluno, né? Então isso é muito complicado. Quem me conhece, tá? Quem me conhece, quem me acompanha sabe, mesmo se eu receber visita, o planejamento vai ser seguido, tá? Porque quem vai visitar a minha academia, ele vai visitar porque ele gosta do meu trabalho ou conhece alguém da minha aula, então ele tem que respeitar o sistema. Isso é muito importante. Às vezes o cara fica assim, não, é visita, tem que dar treino forte. Tem que dar treino forte por quê? Tu quer provar o quê pra quem? Né? Isso é muito importante. Eu sei que não é a cabeça da maioria da galera, tá? Tô falando o meu pensamento. Se você discorda, respeito, mas não concordo. Beleza? Eu tenho um planejamento para dar aula e meu planejamento vai ser sempre seguido, com visita ou sem visita. Beleza? Agora, se a visita acontecer de cair num dia que é treino forte, né? E dependendo da pessoa, às vezes eu falo assim, que às vezes o cara é competidor e tal, fala assim, pô, cara, hoje é treinamento forte, você vai ser assim, 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 faz aí como der e tal. Até porque, também quem já foi me visitar sabe, quem entra no meu tatame, no tatame que eu dou aula, tá? Porque eu não tenho academia. Quem entra no tatame que eu dou aula é meu aluno até que me provem o contrário. Beleza? Por que é meu aluno? Porque naquele momento ele é igual a qualquer meu aluno. Ele está me visitando, entendeu? Isso é muito importante a gente entender. E ele vai ser tratado como qualquer um, a não ser que ele desrespeite o tatame, que ele desrespeite a minha aula, que ele desrespeite um aluno. Aí são outros 500. Aí já entra numa outra situação que não vem ao caso. Né? Presença ilustre aí do mestre Baraúna, ou esse mestre. E então isso é muito importante a gente pensar também, tá? Acabei indo para outro lugar, mas falando de planejamento. Então, as aulas, elas não pode ser um condicionamento, um cansaço agudo, você não pode cansar o cara no dia, tá? Isso é muito importante, porque quando você cansa ele no dia, só pensando naquele dia, não tendo conexão, pode ser que amanhã você vai fazer a mesma coisa, porque não tem lógica o que você está pensando. E no outro dia você vai fazer a mesma coisa, e no outro dia você vai fazer a mesma coisa, e sei lá o que é que deu na tua cabeça, tu vai passar a semana toda fazendo isso, e aí não tem sentido nenhum no organismo dele. Aí acontece o famoso, cansou e não aconteceu nada, só desgastou o organismo dele. Quer dizer, você dificultou a recuperação, se dificultou a recuperação não vai ter ganho de condicionamento, você pode ter dificultado a recuperação de tal forma que as lesões se agravaram, né? Você pode ter dificultado a recuperação de tal forma que... Já vou te responder, Leonardo. Você pode planejar a aula de tal forma, tá? Que o teu aluno não consiga, o organismo dele não consiga responder aos estresses lesivos. Por exemplo, a gente tem vários mecanismos no nosso organismo que são responsáveis, tá, por prevenir lesão. Por exemplo, a musculatura esticou demais. Ali, não vou entrar em detalhes técnicos, mas ali, né, nos tendões, existe um mecanismo que avisa para o teu cérebro ou para a medula, dependendo da situação, para ter uma reação, para que não haja lesão. Ele avisa que a musculatura está estirando, tá? Nas articulações existem também, para avisar que aquela articulação está passando o limite. Isso é muito importante. Só que às vezes o cansaço é tão grande que não permite que o teu organismo converse entre ele, digamos assim. E isso vai acabar gerando a lesão. Por quê? Por erro de planejamento do professor. Beleza? Então, é bem importante. O que é culpa minha é culpa minha, o que é culpa do aluno é culpa do aluno. E nesse caso que eu estou falando é culpa do professor. Tá? Se eu errar no planejamento, a culpa é minha. Eu planejei errado. Beleza? Isso é muito importante. Ok? Léo perguntou aqui. Você planeja as suas aulas pós essa pandemia? Então, eu já comecei, tá? A dar aula lá no CTVA, né? Então o grupo de CTVA já está ativo, já está dando aula.
e lá a gente tá tudo planejado, as aulas são planejadas. As aulas do centro, eu já tenho o esqueleto das aulas quando voltar, eu já tenho o esqueleto das minhas aulas, como que elas vão seguir, tá? E aí, esqueleto de aula, tá? Planejamento de aula geral e aplicação de aula por aula são coisas diferentes, mas aí depois, se vocês quiserem saber, a gente pode entrar numa outra situação, outro dia a gente falar sobre isso, tá? Que aí, para quem é da área de didática aí, né? Para quem é da área de licenciatura, planejamento de curso, planejamento de aula, tem gente que chama de planejamento de ciclo, isso aí são coisas diferentes, mas não quero entrar em nada técnico não. Aí nossa ideia não é essa, aqui é conversa não é de bar porque eu não bebo, mas conversa de resenha pós-academia, sentado no tatame. Preocupação aguda é inútil, né, que eu falei, cansaço agudo é inútil se você não tem um planejamento para ele sequente. Qual a importância da conexão das aulas? Eu falei que ia falar sobre isso. Então é basicamente isso aí, né? A gente está numa linha de pensamento. Qual a importância da conexão da aula? A minha aula de hoje, tá? Ela não se encerra hoje. A minha aula de hoje, ela tem que estar amarrada na minha aula de amanhã, tá? E ela devia estar amarrada na minha aula de ontem, de anteontem, da semana passada, do mês passado, porque as aulas, elas não são, isso é muito importante, elas não são um ponto do nada, assim, essa aula aconteceu, acabou o mundo, vamos para o próximo mundo. Essa aula aconteceu, acabou o mundo. Não pode ser isso. A aula de hoje, ela tem que responder, tá respondendo a aula de ontem. Esse direcionamento que a gente dá, leva o organismo do nosso aluno para algum lugar. Por isso que a gente tem que estar com essas aulas bem amarradas, tá? E aí, no caso, conexão das aulas. E aí, essa conexão da aula, ela pode acontecer de várias formas. Pegando aí o gancho de novo no jiu-jitsu. A maioria dos professores faz isso muito bem quando planeja as técnicas. Você tem um aluno que inicia, você tem na sua cabeça um planejamento de sequência de golpes para ele. Então você sabe como que você começa, se vai ser fuga de quadril, se vai ser raspagem de tesourinha. Você já tem algo na cabeça. Normalmente você faz, não tem? Beleza. Agora, vai acontecer que vai chegar um aluno, ou de repente você começa numa turma, que essa sequência ela não se encaixa. Aí o que você faz? Você já possivelmente tem um planejamento secundário para isso. Ou fragmentar mais as posições, ou dar alguns exercícios educativos antes para que ele chegue naquela posição que você quer. Não é isso? Exatamente o que a gente faz com o condicionamento na aula de jiu-jitsu. A gente tem uma sequência que é básica, que você acredita que aquilo é o ideal, que aquilo funciona, mas isso é um planejamento geral. Aí quando você vai aplicando, algumas turmas vão se adequar, outras não. Por exemplo, quando eu assumi a aula lá no CTVA, eu assumi uma aula que já estava acontecendo. Não foi uma aula zerada, eu comecei com todo mundo. Aí tem-se um comportamento por vários motivos, até que aquela turma ela entenda o seu pensamento e ela começa a te responder, né? A andar com você. E aí a gente tem umas ideias, a gente tem uns comportamentos que a gente tem que estar fazendo por várias questões sociais, psicológicas, emocionais e técnica, claro, né? E aí até aquela turma chegar ao nosso ritmo. Hoje, né, a turma que treina no meu horário já está acostumado com o meu sistema. E aí, esse sistema, eles vão absorvendo e vão respondendo bem melhor do que respondiam antes. Né? Daqui a pouco eu vou contar uma historinha aqui rápida. Conectividade indo do mais simples para o mais complexo. Dá muito certo no jiu-jitsu, eu acredito. Com certeza, mestre Paloma. É essa a ideia, do mais simples para o mais complexo. E pensando na parte técnica e na parte fisiológica, a gente parte do mais simples para o mais complexo. Por incrível que pareça, inconscientemente, a gente é educado na luta a partir do mais complexo quando pensa em luta, em condicionamento. Porque normalmente os treinos vão mais pesados, né? E aí, às vezes o aluno ele não consegue evoluir junto com a turma, ou às vezes ele não consegue evoluir fisiologicamente, e aí
para compensar isso, ele vai utilizar outros artifícios mesmo sem saber, né? E aí, às vezes, ele acaba se lesionando, tem outras questões. Eu estava falando, quando eu comecei lá na turma, como eu falei, quem conhece as minhas aulas sabe que eu tenho um sistema, né, de dar rolas longos, né? Então, os meus alunos, todos eles, tem dia que faz rolas mais longos, tem dia que faz rolas mais curtos. As minhas aulas, elas seguem essas ondulações programadas, né? E, inicialmente, a primeira vez eu falei assim, vamos lá, galera, 10 minutos é tranquilo, todo mundo tá acostumado. A primeira vez eu botei 12 minutos, aí a galera meio que reclamou. Depois eu botei 15 minutos, a galera meio reclamou. Aí eu queria botar 20 minutos, mas como a galera reclamou, eu desliguei o relógio. E isso não foi de um dia pro outro não, tá, galera? Tô falando isso com espaço de tempo. Aí um dia eu coloquei 20 minutos sem o relógio estar ligado. Aí eu falei pra galera assim, pô, vocês treinaram 20 minutos. Aí, caraca, não sei o que, viram que podiam. Aí toda vez que eu desligava o relógio, eles sabiam que eu tava passando um pouquinho do que eu já tinha feito anteriormente. Isso funcionou. Lá no CTVA, acho que a gente já chegou a 40 minutos de treino direto. Lá no centro, eu já cheguei a 1 hora. Já teve dia de 1 hora, mas isso aí depende de muitas coisas, tá, galera? O seu Brau aí, saudade de você, meu filho. Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Faz um joinha aí só pra saber se tá tranquilo. Foi demais. Viajou Lúcio, não viajou Lúcio. Tá tranquilão. Pra quem tá chegando depois, condicionamento acidental e por que isso te prejudica na aula de jiu-jitsu. Vou passar pro próximo tópico, hein? Indução ao erro. Tá? Próximo tópico. Indução ao erro. Agora vai pegar firme aqui, hein? Porque isso prejudica o condicionamento e o andamento da aula. O que é indução ao erro? Presta atenção. Quem estava desde o começo, tá? Quem estava desde o começo, escutou falando assim, o condicionamento vai acontecer, né? Eu usei exatamente essa frase. O condicionamento ele vai acontecer. Sendo que qual a diferença? É controlar ou não controlar. Então não confunda você treinar o teu aluno, você dá os treinos aí à torta e à direita, né? Ou até com uma lógica equivocada, e o teu aluno ganhar condicionamento. Ele vai melhorar, é fato. Se você agora não fez nada, começar a caminhar, daqui a pouco correr, você vai ganhar condicionamento. Se começar a nadar, se você começar a pedalar, você vai ganhar condicionamento. Se for para pracinha, começar a fazer barra flexão, você vai ganhar condicionamento. Isso é fato, tá? Mas aí vem a indução ao erro, que eu falei. Por quê? Porque o cara tá ganhando condicionamento e você acha que tá certo. Mas só que você não tá controlando nada. E aí prejudica o condicionamento, de fato. Por quê? Se você não sabe o que está acontecendo, se a sua aula não tem uma ordem para o organismo do teu aluno, presta bem atenção nisso. É uma ordem para o organismo do teu aluno. Então, vamos lá. Pegar aqui o Brau, que até errou meu nome aqui, botou Luciano. Não tem problema não, Luciano é meu irmão, eu aceito esse nome. Quem não pode errar meu nome é minha esposa, que está ali me olhando ali, ó. Você pode errar meu nome. Então, vou lá, o Brau começa a treinar comigo, né? Já foi meu aluno. E aí eu começo a dar o treino para ele sem seguir nada. E ele vai ganhando condicionamento. Só que eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei exatamente aonde ele está. E aí, se a aula está acontecendo por acontecer, é só técnica e rola, eu não sei qual a capacidade física que ele está desenvolvendo naquele momento de fato. Eu não estou direcionando o organismo dele. Aí o que acontece? Pode ser que ele ganhe esse condicionamento muito antecipado. E aí a gente tinha um propósito dele estar no auge dele, lá, sei lá, botar aí, Mundial do ano que vem. Mundial Master do ano que vem. Agosto, final de agosto, tá? Então a gente tem 1 ano para trabalhar, né? E na verdade, basicamente vai ser a minha escalada aí. Então tem 1 ano para trabalhar.
Então começa a treinar e o Brau tá treinando lá, eu tô dando a aula e passa a técnica, aquecimento, técnica específico rola, aquecimento técnico específico rola. O que você tá fazendo, Lúcio? Não, aquecimento técnico específico rola. Ele tem que dar 10 rolas todo dia, porque senão ele não vai ter condicionamento. Esse é o pensamento, né? Que a gente encontra por aí. Beleza. E aí, se ele conseguir dar os 10 rolas todo dia, o que ele tá ganhando de condicionamento? Suponhamos que ele seja um cara super dotado em relação ao condicionamento. O cara é top. Se ele fizer só 10 rola e ele poderia fazer tipo 11, 12, ele não tá ganhando nada, né? Agora, suponhamos que ele é um cara que tá um condicionamento razoável. Aí ele começa a fazer 10 rolas, o que o organismo dele vai fazer? Vai tentar gerar condicionamento para os 10 rolas, beleza? Então ele vai lá, ele mantém esse condicionamento. Só que vai chegar uma hora que ele não consegue mais manter. Aí, era pra gente estar no auge, tá? Em mais ou menos final de julho do ano que vem, julho, agosto, já tá, e começo de agosto ali ele já tá pegando o auge dele. Aí o que acontece? Vamos supor que ele entre no auge dele em abril. O auge mesmo, assim. Só que eu não tô dando treinamento para ele, não tô seguindo nada, não tô fazendo recuperação. E aí ele continua, só que o Mundial ainda tá para chegar. E eu continuo madeirada no treino, treino forte. E ele vai subindo. E o organismo dele não aguenta mais. Aí que no jiu-jitsu se engana muito. Eu achei, a indução ao erro, que o meu treinamento estava perfeito. Por quê? Porque ele estava voando, ele estava começando a evoluir muito. Então eu fui induzido ao erro e continuei fazendo o que eu estava fazendo. E o organismo dele foi crescendo, pra mim tá legal, ele tá aguentando os treinos, tá rendendo. Só que chega um momento que ele não aguenta mais. Ele chegou no auge dele antes do momento. E aí ele começa a cair. Só que pode ser que ele seja um cara muito técnico. E aí ele vai compensar na técnica. Ele começa a enrolar o treino para suportar os 10 treinos. Ele começa a diminuir algumas capacidades físicas que são importantíssimas elas estarem perto do Mundial, no auge. E ele está diminuindo, que é a explosão, a potência, a velocidade, a capacidade de chegar do lado, capacidade de manter ali do lado. E na verdade está começando a enrolar o treino dele. Por quê? Porque ele quer suportar os treinos. E ele não tá. A ideia, ele já começa a entender que se ele for demais, ele não aguenta. E aí ele começa a burlar o treino. Então, galera, se eu não tiver esse planejamento, vai dar ruim, com certeza, tá? Então, cuidado com isso. Vocês conhecem muita gente, muita gente mesmo, que eu conheço muitas, que treina pra caraca, tá no auge no treino e na competição não rende fisicamente. Na competição principal, tá? Não estou falando competição pequena, competição principal. O cara treina para ir pro Mundial, é no Mundial que ele tem que estar voando. Beleza? Basicamente é isso. Ah, mas ele estava voando no brasileiro, mas não interessa. O objetivo não era o brasileiro, o objetivo não era o Mundial. Ele tem que estar voando no Mundial. Se esse era o seu objetivo. Se o seu objetivo era o brasileiro e ele está voando no brasileiro, beleza. Aí é o teu objetivo. Consegue entender isso? Então cuidado com isso, tá? Foi treinando com o senhor que foi 124 para 62 em 9 meses. Lembro, Brau. Tava bem pra caramba, né? Aí aqueles podrões lá do Rio Comprido acabaram com a tua vida, né? Então... Mas sabe que eu te amo, né, Brau? O Lino, o overtraining acontece nesse caso que eu falei. Dando um exemplo aqui, né? Do Brau, né? Que a gente tá usando como exemplo. Meu garoto propaganda, hein? Eu falei que ele tinha que estar no auge em agosto. Só que ele entrou no auge em abril. Aí se eu continuar dando a porrada no treino, possivelmente vai acontecer, tá? Porque eu não tô mapeando nada. Pra mim tava dando tudo certo. Eu fui induzido ao erro, não é isso? Aí eu continuei dando pancada. Ele vai continuar tentando treinar. E lutador é vaidoso, ele não vai avisar pra mim, ele vai continuar treinando. E aí o que vai acontecer? Vai se arrebentar, vai se lesionar. E aí, galera, a gente tem N's, tá? Exemplos, que agora de repente vocês vão pensar de overtraining, mas não de lesão física. Por exemplo, uma lesão na musculatura, uma lesão articular. A gente tem overtraining depressivo. Quantos atletas, a galera que é da antiga aí
vai ter mais experiência em relação a isso. Mas quantos atletas você conhece que estavam treinando muito forte durante o tempo e começaram a desanimar no treino? Começaram a desanimar na... Tipo assim, é um estado depressivo que ele entra. E aí ele começa a perder a motivação, tá? O Ussi, Fran, Léo, Ussi. Ele começa a perder a motivação no que ele está fazendo. Então essa motivação que ele está perdendo, ele começa a entrar em estado depressivo. Aí a gente tem um erro, desculpa, não é erro. Aí a gente tem um ponto muito grave. Se esse aluno, se esse indivíduo, tá? Se essa pessoa, ela tem tendência à depressão, se ela tem esse histórico, tá? A probabilidade dela entrar no quadro depressivo grave é muito grande por estado de overtraining. Quantos atletas, outro dia eu estava vendo uma live, uma atleta aí renomada, né? Tava falando isso, que ela chutou o balde. Ah, não quero mais. Do nada, né? Entre outros que a gente vê aí, que às vezes do nada o cara tá assim, tu fala, cara, tu tá bem pra caraca, e o cara chuta o balde, né? Então isso é muito importante. Por quê? Porque a gente tá mexendo aí nesse caso, tá? Na vida pessoal do cara. Porque o estado depressivo dele vai começar por um overtraining, por um excesso de treino seu, de repente uma falta de feeling, ou até uma falta de sensibilidade sua, e aí vai gerar na vida dele. Aí a gente está falando um quadro depressivo de um cara que vai afetar na esposa, na casa dele, ou a mulher que vai afetar com o esposo, né? Vai afetar a pessoa que ela se relaciona, ou ele se relaciona, vai afetar os filhos, vai afetar a amizade, vai afetar os amigos, vai afetar o trabalho. Olha só que gravidade. E aí, claro, eu dei os exemplos de competição, mas olha como isso agora afeta o pessoal da pessoa. E agora, vamos pensar, tá? No atleta, no aluno que não é atleta, que só tá na tua aula. Ele tá lá treinando, tá? Cara, na maioria das vezes, não vou chutar número aqui, mas pelo que eu conheço, vou dar fala, é algo pessoal, tá? É empírico, é meu, que eu vejo, tá? Pelo que eu vejo, do que eu conheço, tá? A maioria das academias não tem horário separado de competidor. Na maioria, os competidores treinam junto com os alunos normais. Na maioria, né? E aí, o que acontece com isso? Se o professor tiver o foco no competidor tiver o foco só no competidor e ele não conseguir pensar, ele tem aqueles alunos que são os alunos que são bons, treinam forte, gostam de treinar, e pode ser que esse cara vai acompanhar, que são os treinos duros, que fazem um bom competidor. Porque o cara que treina duro na academia e não compete, ele é o treino que faz o competidor, né? Então, esse cara, se ele continuar indo na pegada desse competidor, o que vai acontecer? Ele também vai entrar em overtraining. E aí você pensando no competidor, sendo induzido ao erro, né? Que é o que a gente está falando agora, indução ao erro. Você foi induzido ao erro e você prejudicou, tá, o teu aluno. Beleza? Aí, galera, a gente tem uma questão muito séria, né? Porque aí eu falei... Deixa eu ver aqui só para... Ah, show. Temos tempo. Porque eu falei nosso tema da live hoje, né? Condicionamento acidental. Quer dizer, é um condicionamento que acontece na sua aula quando o professor ele não planeja o ciclo e o condicionamento vai acontecer. Aí eu falei aqui, galera, do cenário atual do jiu-jitsu, para quem chegou depois, se quiser assistir. Falei do cenário atual do jiu-jitsu em relação a planejamento de aula, tá? Falei da preocupação apenas com condicionamento agudo, com cansaço agudo, que é aquele treino que só pensa no dia, não pensa nos outros, fica pensando só naquele dia. Falei da importância da conexão das aulas, né? Por que essas aulas têm que estar conectadas. Falei porque a indução ao erro, que eu falei agora, né? E porque ela prejudica o condicionamento. E aí, galera, não confunda uma coisa, tá? Às vezes, a gente bate no peito, vou falar a gente porque eu me incluo em todos os professores. Ah, eu fiz campeão, tal. Presta atenção, o professor não faz campeão. O cara, ele é campeão, é dele. O professor potencializa a capacidade do aluno,
tá? Cuidado com isso. O cara que é para ser campeão, que tá nele, ele vai se destacar de alguma forma, talvez não brilhe no máximo dele, porque ele não teve recursos, mas é dele. Aquele cara é o cara duro, tá? Que se der com um pouquinho mais de lapidado, um pouquinho mais lapidado, daria outros frutos. Mas isso tá no cara, tá? Se professor fosse o responsável por fazer campeão, se o professor fosse responsável por fazer campeão, todos os alunos dele iam ser campeões. Então não é o professor, é o aluno. Agora, o professor, ele é responsável pelo esse passo a passo do aluno. É ele que vai dar a direção. Então, assim, o cara, o aluno, né? O aluno, ele é o motor, né? E o professor é o condutor. O professor é o que vai dar a direção. Claro que se esse motor, se essa potência estiver indo para o lado errado, vai bater, né? Sai da estrada, claro. Agora, se essa potência estiver indo para o lado certo, cara, ele voa. E aí o professor ele vai ser responsável por manter esse cara por mais tempo no sucesso. Isso é a nossa função. Então, se eu pegar um cara que tem capacidade de ser campeão e eu colocar ele no caminho certo, do jeito certo, ele vai ser campeão por mais tempo e mais vezes, né? Isso é muito importante. E o mais importante para a nossa vida de professor, ele vai ser campeão com menos risco à vida pessoal dele. E aí é a nossa função. Isso é a nossa função. Agora, se o professor não tiver essa capacidade de conduzir, o cara pode ser campeão, talvez não tenha condições, por exemplo, de viajar, que aí às vezes aonde ele está, isso vai ser facilitado, aonde ele está, isso vai ser facilitado, e então talvez ele não tenha condições de viajar, talvez não tenha condições de aparecer mais, tá? E aí, talvez seja esse ponto aí faça diferença para uns. Por que eu tô falando isso? Galera, eu fiz muito campeão, eu fiz campeão mundial, sabia? Treinando errado, treinando os caras errado. Só que para fazer campeões mundiais que eu fiz, eu lesionei muito aluno. Quando eu pensava só em condicionamento. Eu já falei isso aqui. Eu dava aula, se você procurar as lives, for lá no YouTube procurar meus vídeos, você vai achar isso. Galera, eu dava aula para criança como fosse para adulto. Eu já vi os meus alunos, antes, eu via aluno pequeno ficar com os lábios roxos, branco, tá? E eu achava que aquilo era o máximo. E eu achava, caraca, minha aula tá sinistra, os caras não conseguiram nem se levantar. Aí o cara voltava do outro dia porque não aguentava. Eu, caraca, aí não aguentou o treino, né? Ah lá, é mole, não sei o quê. Entenderam? Cuidado com isso. E aí, de novo, eu fiz atletas campeões mundiais. Eu fiz atletas pódio no mundial. Eu coloquei atleta no judô na seleção brasileira de base, tá? Juvenil, júnior, que júnior já é uma categoria no judô bem conceituada. Muitos atletas júnior já vão para a seleção principal, tá? Então, treinando errado. O que eu falo errado? Treinando com excesso. Se naquela época, tá? Não estou me lamentando do tempo que eu aprendi, tá? Porque tudo na vida tem seu tempo e tem os seus porquês e as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Eu creio nisso. Porém, eu me lamento de ter prejudicado alguns alunos, sim, de ter lesionado os alunos. Por quê? Porque eu treinei galera com muito excesso. Gente, você não tem noção de que tipos de treino que eu já fiz em relação a extremo, tá? É coisa de louco, assim, dos meus alunos, sei lá, passar às vezes um mês de treino direto, dos caras quase desmaiando em treino. E aí, claro, sai campeão? Sai, por quê? Seleção natural. O que acontece? Uns vão ficar, outros não vão aguentar e vão sair. Os que vão ficar porque o treino é bom? Não, eles vão ficar porque o organismo dele é diferenciado. Não porque o treino é bom, são coisas diferentes também. Só que assim, como eu falei, me lamento de ter prejudicado de repente até a continuidade de algumas pessoas, mas isso é fato, isso me ensina hoje, e hoje eu faço live aqui com vocês, eu produzo conteúdo para evitar, aí às vezes você escuta assim, pô Lúcio, tu fala pra caraca disso, porque eu não quero que você erre o que eu errei, né? Não tem lógica, eu errei pra caraca,
percebi o meu erro. Eu estava conversando com alguém outro dia aqui. Galera, teve um dia que eu estava na faculdade, o professor começou a falar as complicações dos treinos, sem brincadeira, tá? Eu fiquei olhando assim, eu meio que entrei como se fosse um estado assim de alerta, de fora do ar. Eu falei assim, caraca, eu podia ter matado os meus alunos no treino. Você tem noção do que é isso? Sabe? E aí tu começa a regredir o pensamento, fazer aquela regressão de pensamento, tu começa a pensar no que aconteceu, tu fala, caraca, eu fiz muita, desculpa a expressão, quem me conhece sabe que eu não falo, mas só pra gente ter noção do que eu tô falando, fiz muita merda, tá? Porque eu podia ter matado os alunos no treino. E aí, que é o pior da história, quando a gente fala assim, o erro convicto eu fazia comigo, né? E eu vim de uma sessão de treino na infância muito pesada e depois eu achava que era certo, eu continuei me treinando de forma pesada. E eu fui campeão mundial assim, de marrom. Então, marrom adulto, eu fui campeão no excesso. Mas sabe o que aconteceu? Sabe como é que eu fui campeão mundial adulto no excesso? Tá? Porque antes de ser campeão mundial adulto, eu fiquei mais de 4 anos parado. 2 anos e pouquinho intervalados e quase um ano e meio parado de fato por causa de excesso de lesão. E depois que eu fui campeão mundial, eu me lesionei de novo, meu corpo não aguentava. Excesso de treino, galera. E assim, aí tem gente que fala, valeu a pena? Não sei se valeu. Fui campeão, beleza, mas eu poderia ter lutado mais tempo, por mais vezes, de forma mais qualificada, com mais segurança, com muito mais, muito mais vivência, entendeu? Tipo assim, não tô me lamentando do que aconteceu comigo, porque aí eu sou comigo mesmo, tá? Eu tô falando que poderia ter sido melhor. A minha história, como eu falei, do que eu aprendi, né? Como eu falei, as coisas acontecem e tem que acontecer. Eu sofri pra caraca. Minha fase de preta adulto, acabei de ser campeão mundial marrom, tá? Acabei de ter sido campeão mundial marrom, vice-campeão brasileiro, campeão mundial. E na época o estadual no Rio era muito forte, quem é da época lembra. Eu fui campeão estadual, tá? E aí eu me lesionei, fiquei fora. Então assim, não era um cara fraco, né? Eu era um cara que tava brigando ali. E o cara que foi o Samuel Braga, que a gente fez um lutão na final do Brasileiro, quando eu fui campeão mundial de 2005, eu perdi a final do Brasileiro para ele. Ele foi campeão mundial preta galo e eu fui campeão mundial marrom pluma, que era a nossa categoria, e ele baixou pro galo para lutar de preta. Então assim, o nível, eu tinha condições de estar ali. Só por que eu não estive? Porque meu corpo não aguentou. Consegue entender isso? E aí, a pergunta aqui, como o senhor chegou, pode me chamar de você de boa, chegou a perceber que estava aplicando o treino de forma puxada? Eu percebi na faculdade, quando um professor me falou, estava dando uma aula, né, como eu falei, das complicações que o treinamento pode causar de forma aguda, como aconteceu comigo. Ele me lesionou ali, naquele espaço de tempo, aconteceu, me lesionei, fiquei parado por muitas vezes, perdi muito tempo por lesão, tá? E ele pode acontecer de forma crônica, que é o cara que se lesiona, essa lesão não se cura, e ele não consegue voltar por causa dessa lesão, e aí você prejudica a vida do cara, né? E a pessoa começou a falar dessas preocupações, e a morte, né? Que é o bizarro aí, você agravar uma hipertensão, você não respeitar uma diabetes, você não respeitar uma condição clínica do seu aluno, uma doença cardíaca, e dar um treino extremo desse sem ter noção e condições e acabar prejudicando o seu aluno, prejudicando vida, tá? Que a gente está falando de uma lesão ou de uma complicação patológica, que é a doença, de forma grave, e ele prejudicar a vida dele. Como foi essa transição de treino puxado para conseguir o resultado do novo método? Muito boa pergunta, Alexandre. O que aconteceu? Aí eu comecei a mudar todo o sistema de treino. Fiquei alerta, falei assim, cara, aconteceu alguma coisa aí, eu tenho que melhorar isso. Perdi muito aluno. E na época meu professor virou para mim, foi até uma transição que eu estava assumindo uma outra turma, e aí eu perdi muito aluno, ele virou para mim e falou assim, o que está acontecendo que você está perdendo os alunos? Aí eu falei, pô, não sei. Eu comecei a separar as aulas por valência física,
eu comecei a fazer uma opção de coisa na época, achando que era o ideal, só que eu ainda não tinha a ideia dessa conexão das cargas, eu não tinha a ideia de planejamento de aula de fato, eu só mudei o esquema da aula e comecei a ondular as cargas, carga alta, carga baixa, mas ainda assim eu não tinha um planejamento geral. E aí fiquei assim um tempo, e aí eu comecei a me preocupar em explicar tudo para os alunos. Então tudo que eu fazia eu explicava para os alunos, comecei a interagir com os alunos no que eu fazia na aula, tá? Então, galera, ó, vou dar esse treino aqui longo, eu preciso que vocês façam isso por causa disso. Vou dar esse treino curto aqui, eu preciso que vocês façam isso por causa disso. E aí começou. Acertei logo de cara? Não, mas já tá melhor. Pelo menos eu já não estava naquele extremo, comecei a me preocupar com a vida das pessoas. Aí comecei a ondular as cargas, mudar as coisas, aí comecei a organizar. E aí fui... porque assim... Galera, quando a gente está fazendo algo errado e a gente acha que é certo, as pessoas também acham que é certo. Então, quando você muda, o cara ele compara o teu treino com um treino que você treina agora, com o que você fazia antes, e aí ele às vezes pode achar, não, eu vou para uma academia que treina desse jeito aí que eu quero ser samurai, entre aspas, né? E aí eu perdi muito aluno e tal, mas continuei estudando. Aí quando eu terminei a faculdade não me deu o que eu queria que me desse, que era a condição de montar treino, essas coisas. Não me deu. Aí o que eu fiz? Comecei a estudar por fora, fazer cursos. Aí eu comecei a procurar uma pós que me desse condições de perceber melhor o organismo do aluno, né? Só que assim, as pós, para me dar uma coisa que eu queria, eu tinha que estudar 10 coisas que eu não queria. Não. Assim, passar 1 ano e meio estudando as coisas que eu não quero, que não tem a ver com o que eu quero agora, para me aprofundar. Falei, não vou fazer uma pós por causa disso, porque eu não quero um diploma. Diploma por diploma para pendurar na parede, ou entre aspas, desculpa a expressão, para vomitar nos outros. Eu tenho diploma disso aqui, daquilo. Não quero para isso. Eu quero algo que eu consiga aplicar e que me dê resultado e resultado dos meus alunos, né? Então eu comecei a fazer muitos cursos de fisiologia, porque eu comecei a pensar assim, cara, se eu entender o organismo dentro, se eu entender o que acontece dentro do organismo na aula, eu consigo fazer coisas que eu direciono aquele organismo para onde eu quero. Porque eu falei assim, cara, não é possível que o cara só pode ser campeão, que eu só faça campeão, ou que eu só possa ser campeão, se eu quebrar os meus alunos, ou se eu me quebrar. Aí, foi quando eu comecei a falar assim, cara, existe uma forma do cara ser campeão sem treinar igual um maluco. Sem treinar igual o pessoal está fazendo. Existe, não é possível que isso seja o certo. O jiu-jitsu foi criado há não sei quanto tempo, a gente está em 2020, né? Mas na época não era 2020, mas lá, 2015, e continue do mesmo jeito, que esse seja o certo, desse tempo todo, que vai matar, o cara tem que morrer treinando, ou que seja uma seleção natural, e a gente vai perder, para eu fazer um campeão mundial, eu tenho que quebrar 10, 20, 30 alunos. Não existe isso. Aí eu comecei a estudar muito. Aí 2 coisas que eu estudei pesado, que é planejamento de aula, tá? E fisiologia, parte interna, sistemas energéticos. Eu estudei muito isso. Comecei a cruzar isso com o jiu-jitsu. E aí comecei a pegar os livros que falam disso, que abordam parte. Comecei a cruzar com o que acontece na aula, experiência de aula. E aí eu consegui. E aí hoje, graças a Deus, eu consegui sistematizar. Na verdade, acho que o mais difícil é sistematizar. Eu consegui sistematizar e colocar, que é o que vocês estão acostumados, quem me acompanha, é o método 7, né? Tenho 11 anos, sou da GF Team Vaz Lobo, professor Wallace Castro, grande Lili. Vejo um monte de criança da minha idade fazendo treinamento físico, com peso, etc. O que você acha disso? Miguel, olha só. Aí é bem complicado, tá? Por quê? Você vai ver profissionais defendendo isso, tá? Eu sou um profissional que eu não defendo o treinamento físico para criança baseado em pesos, né? Digamos assim, aquele treinamento pesado. Eu defendo o treinamento para criança baseado em 2 valências principais, 2 capacidades físicas principais, que é coordenação e equilíbrio. Por quê? Porque se a criança melhora a coordenação dela e melhora o equilíbrio dela, ela consegue realizar vários movimentos da luta com muito mais eficiência,
com muito menos desprendimento energético. Gasta menos energia para fazer o golpe, entendeu? Então, se ele gasta menos energia para fazer o golpe, ele vai conseguir permanecer por mais tempo na luta com vigor físico, sendo mais forte, né? Dominando o adversário dele. E ele, com mais coordenação e com mais equilíbrio, ele consegue alcançar mais os golpes que o professor vai passar para ele. Então ele tem uma base para quando ele tiver mais velho, 15, 16 anos, ele consiga suportar uma carga mais pesada de treino. Beleza? Esse é o meu pensamento, tá, Miguel? É o pensamento do Lúcio Flávio. Agora, tem profissionais que acham que podem fazer. Eu não faço. A criança que me procura, eu não coloco carga nela. Se eu for fazer algum treinamento separado com ela, é com equilíbrio e coordenação. Tudo bem? Só que aí tu vai falar assim, mas fulano de tal faz. Aí é com ele se responsabiliza, ele tem o método dele, aí tem que procurar aquele profissional lá. Tudo bem? Aí, que isso é muito importante também, porque às vezes a gente fala, são linhas de pensamento. E aí eu defendo essa linha porque eu acredito muito nela. Ok? Beleza? Ouça, galera, pergunta aí. Só falar aqui, galera. Teve a Semana do Campeão, era o lançamento do meu curso completo, Método 7, tá? São 97 aulas. 97 aulas, tá? Só da parte de condicionamento cardíaco, que é entender o que é o coração, como o coração funciona na aula de jiu-jitsu e quais os tipos de aula eu posso dar para melhorar a capacidade cardíaca. E aí, se eu melhorar a capacidade cardíaca, eu tenho que melhorar também, e vou acabar melhorando, algumas capacidades musculares e tudo, né? Isso é mais complexo, mas são 33 aulas só falando sobre isso. Como eu planejo uma aula para entregar para o meu aluno um condicionamento cardíaco, para eu falar assim, teu coração vai melhorar fazendo isso, isso e isso com segurança, tá? Só disso são 33 aulas, mas o total são 97 aulas, são 7 módulos, aí eu tenho módulo de aquecimento, só falando sobre aquecimento, são algumas aulas falando sobre aquecimento lúdico, aquecimento profilático, que é para prevenir lesão, né, e cuidar, mobilidade articular no aquecimento, aquecimento específico, aí tem variáveis de treinamento, volume, intensidade e densidade, como é que se aplica isso na aula de jiu-jitsu, como esses aquecimentos se aplicam na aula de jiu-jitsu, capacidade física, força, velocidade, equilíbrio, tudo isso, né? Potência, força isométrica, como que eu treino isso na aula de jiu-jitsu, tá? Tudo na aula de jiu-jitsu. Aí tem módulo só sobre planejamento, aí eu mostro 5 modelos de planejamento, 4 que são modelos de outros pensadores, se você quiser seguir, aplicado à aula de jiu-jitsu, e um que é o método 7, que é o método que eu uso, que eu desenvolvi, tá? Que eu uso em todas as minhas aulas, em todos os meus planejamentos. E aí tem um módulo, né, sobre o coração, aí total da 7, módulo de sistemas energéticos, esse que eu estava esquecendo. Então eu falo sobre treinamentos longos, quando que eu uso e por que eu uso, o que é esse condicionamento aeróbio no jiu-jitsu, como é que eu dou essa capacidade para o meu aluno, capacidade de utilizar mais oxigênio durante o treino de jiu-jitsu, o que isso interfere na recuperação, o que são os treinamentos curtos, quanto que eu uso. Então são 97 aulas, 7 módulos e são 9 planilhas que você joga dados ou cruza os dados para que você possa aplicar na sua aula. Isso vai facilitar muito a tua vida. As planilhas são super didáticas e vai facilitar muito a tua vida. Inclusive tem uma planilha que eu acho que é uma das mais importantes, que é para poder controlar o estresse de treino, tá? Estresse de treino. O que é isso? Saber se a aula que você deu, se as aulas que você está dando, ela está levando o organismo do teu aluno a ganhar condicionamento ou se ele está no nível crítico, entrando em estado de overtraining, entrando em estado de lesão, tá? Porque às vezes, como eu falei, aqueles treinos pesados direto, eles podem estar só pesado e não estão fazendo nada, tá? E aí você dá um treino pesado, deu aquela semana pesada e você olha na planilha para ver como é que tá, e aí você fala, olha só, passei do limite. Semana que vem eu vou ter que abaixar para recuperar isso. Ou durante a semana mesmo, fala, caraca, tá subindo muito, é melhor eu diminuir aqui, porque senão vai chegar nesse nível aqui, na pontuação lá, que ali é estado de overtraining, é estado crítico, tá? E outra coisa que se chama monotonia, que a galera não se liga.
às vezes você está dando um treino, mas a monotonia para o organismo dele não está conseguindo ler direito o que está acontecendo e aquilo ali não gera ganhos, beleza? Galera, quem quiser o curso, tá? O curso vai fechar hoje, meia-noite, tá? Me manda uma mensagem no direct, tá? Presta atenção. O curso, ele tá saindo a R$1.000, porém, tem desconto. Quem acompanhou a Semana do Campeão conseguiu um descontão mesmo, um pouquinho mais de 50%, né? 50%, mas um pouquinho mais. E ainda tem um desconto para hoje, para quem quiser comprar hoje, até meia-noite. Me manda me manda uma mensagem no direct. Quem tiver meu WhatsApp pode mandar no WhatsApp, que aí eu vou jogar um link de desconto para vocês, tá? E aí depois fecha. Essa foi a primeira turma desse curso. É um curso online para fazer, não tem tempo para você terminar, tá? Foi a primeira, e os primeiros 30 que ainda não fechou, ainda vai ter uma mentoria comigo. Quando for montar a primeira planilha, tá? Eu vou te ajudar no passo a passo da sua primeira planilha de aula, beleza? Também vai estar dentro da mentoria. Então essa primeira turma vai ter algumas regalias aí, beleza? E esses primeiros 30 vão ter mais ainda, beleza, galera? Lúcio, tenho atleta faixa marrom, estou trabalhando com drill e rolos. Escolinha de quedas e tudo ele tem força e flexibilidade. Mas quando faço um treino de troca de parceiros de 1 minuto, ele morre. Tá, show, Fran, vamos lá. Como é que tá essa troca de 1 minuto? Aí tem que saber, porque é muito importante. Por exemplo, quando eu escolho os tempos de aula, tá? Que eu vou escolher o tempo de rola ou de drill, eu tenho que saber que tipo de agressão, entre aspas, tá, galera? Agressão não é agressão de bater, não. Agressão de depressão, de estado do organismo dele. Então, que tipo de agressão eu vou estar fazendo no organismo dele? Aonde eu vou estar atingindo? Quer ver uma coisa? Se eu quero treinos de 1 minuto, se eu estou pensando em treinos de 1 minuto, porque eu quero que ele melhore essa capacidade, ele consiga produzir mais lactato, tá? Que é aquela acidose na musculatura, isso aí a gente chama de treinamento de resistência anaeróbia. Só falar o nome, porque se um dia vocês escutarem falar, resistência anaeróbia lática, tá? Potência. Por quê? Porque é até 1 minuto. Então, se eu dou treino de 1 minuto, que eu quero isso, eu não posso ter dado antes drills que ele ficou mais de 3 minutos em atividade, porque é um sistema maior que esse. Então, quando ele chegar nesse sistema, ele já não tem energia, que é a glicose, para estar quebrando. Então, ele entra mais rápido em outro sistema. Ele vai se cansar muito mais rápido. A acidose vai chegar muito primeiro. A acidose vai chegar antes, tá? Ela vai acabar não chegando quando eu quero. Ele não vai ter capacidade realmente de estar nesse sistema, de fato, que eu quero, nesse momento. Então, ele acaba entrando em outro momento desse sistema. Beleza? Então, isso é muito importante. Então, só cuidado com isso. E aí, tem que saber em que momento você vai colocar isso. Depois, Fran, me manda uma mensagem lá no particular que a gente pode conversar um pouco sobre isso e, de repente, eu posso ajudar junto aí com o teu conhecimento da gente chegar numa formulazinha melhor para ele, beleza? Acha que ele tá precisando de quê, tá? E, galera, tem menos de 2 minutos, hein? Você acha que ele tá precisando de quê? Quando essa pressão de luta tranquilo. Tá, então, depende. Se você quer dar para ele resistência a essa acidose, é importante que você tenha um planejamento durante um tempo para ele ficar nesse momento de acidose. Mas antes disso, tem que ter um treinamento, antes dessa fase, um treinamento que permita que essas musculaturas tenham mais capilares, que permita que essas musculaturas tenham mais mitocôndrias, que é a usina da célula. Então tem que ter um treinamento antes dessa fase, para que nessa fase ele consiga responder melhor a isso, tá? E aí, é um sistema que a gente tem que pensar. Galera, vocês querem que eu emende uma outra live aqui? Se quiser, manda uma mensagem aí. Mas aí uma mais curta, só para terminar isso que eu estava falando com o Fran, que de repente pode ajudar vocês. E aí o Petrópolis, e com Petrópolis, pode fazer essa pergunta. Querem sim ou não? Se quiser, bota aí, que aí eu emendo. Pode ser, Fran? Pode ser ir com Petrópolis? Que aí você coloca... Faz essa pergunta de novo para mim, tá? Falta
Menos de 30 segundos. Aí eu vou fechar aqui e aí a gente abre outra, beleza? Onde fecha isso aqui? Caraca, achei um monte de coisa barata hoje. Esperar aí a galera entrar, só pra gente terminar o assunto aqui. Acho que ficou bom, hein? Vamos lá, galera. Esperar um pouquinho. Continuando o assunto, uma pergunta muito legal ali do Fran. Acho que essa Ossia... vamos lá. Uma pergunta muito legal aí do Fran, acho que vale pra gente continuar, que vai dar uma luz aí pra gente. Beleza, galera? Só esperar aí o Fran entrar, que aí já começa a ideia aqui. Tranquilo? E aí, o William, não tô conseguindo ver tua foto. Não sei quem é. Pô, conheço muitos Williams. Mas aqui tá. Ossi grande, tranquilo. Só esperar o Fran aqui, que o Fran tava na mesma pergunta e aí eu falei que ia iniciar aqui para respondê-lo. E Ossi, Fran, vamos lá? Então, agora com um pouquinho mais de calma que eu tive que correr, desculpa aí, tá? Pra quem não sabe, galera, o Fran aí é um coração aí que eu ganhei em São Paulo, né? Amigão aí. Úcia, abraço aí pra Paraíba, Jeff Team Paraíba, Úcia. Então vamos lá, tava falando com o Fran. Ele deu exemplo de treinos de 1 minuto, né? Que aí o aluno dele cansava. É só uma coisa que a gente tem que se atentar. Quando a gente faz treinos de 1 minuto, tá? Que o cara realmente tem que dar o gás. Ele hiperventilar, terminar o treino dessa forma, é normal, é natural e realmente deve acontecer. Por quê? Porque uma das formas do ácido sair, dessa acidose sair, e aí quando a gente fala ácido, tá? Entende-se hidrogênio. Por que tá tendo muito hidrogênio ali na musculatura? Por que tá ficando ácido? Por que ela vai queimar? Por que ela vai ficar empedrada? Porque você está quebrando glicose, que é um meio rápido, tá? O meio muito rápido não é a glicose, é antes dela. E aí o meio rápido é a glicose, tá? São os treinamentos curtos. Treinamento muito curto é outra coisa. E aí ele tá gerando essa acidose. Só que se ele ficar só gerando hidrogênio, só liberando hidrogênio na musculatura e ficar muito ácido, vai chegar um ponto que a sua musculatura vai ser para, que aí é quando você não consegue fechar a mão, quando você não consegue mais desenvolver aquela musculatura, contrair, tá? Então essa é uma coisa. Então uma das tentativas, de você continuar aquela musculatura ativa naquela intensidade é você pegar o bicarbonato, se juntar com esse ácido que está saindo ali, que é o lactato, que a gente fala, e aí sai, esse hidrogênio sai, porque a reação vai fazer esse hidrogênio sair no gás carbônico. E aí quando a gente solta o ar, esse gás carbônico vai sair com esse hidrogênio lá da tua musculatura. E por que você hiperventilou? Por que você ventilou mais vezes? Porque tem muito ácido, então você vai ventilar mais vezes. E aí, galera, é uma coisa que esse eu aprendi na faculdade, nunca esqueço, porque eu errei essa questão na prova. A gente... Minha esposa tá rindo de mim, galera. Não queria falar isso, mas acontece, ela me maltrata. Então, galera, tá vendo a risada? Aquela risada macabra? A gente tava vendo agora... Estava vendo filme aqui de serial killer, eu fico até com medo. Porque assim, ela, nossa, olha o que ele fez, ninguém vai descobrir o corpo. Eu não, sempre descobre, não é melhor fazer isso não. Beleza? Vamos lá. Então, essa acidose, essa hiperventilação, essa ventilação, você respira porque você está com excesso de hidrogênio, está com excesso de gás carbônico no caso. Tá? Isso faz você respirar para você poder fazer essa troca gasosa. Beleza, galera? Isso é importante a gente saber. Então, essa hiperventilação, ela acontece por causa disso. Porque você quer tirar esse hidrogênio rápido que está por causa da atividade que você está fazendo. Beleza? Aí,
que é importante você entender. Então, isso tal, o que você tem que se preocupar é quanto tempo ele está demorando para voltar. Então ele deu um pico, passou um minuto, imagino você gritando no ouvido dele, né, Fran? E aí o cara fica neurótico, né? Jeff Caveira, né? Só Deus sabe o que acontece lá quando a galera tá treinando pesado, né? Então, você tá ali gritando e tal, e o cara tá indo, então ele vai dar o máximo. Se ele vai dar o máximo, em 1 minuto, ele vai produzir o máximo possível vai liberar o máximo de hidrogênio, porque tá utilizando o máximo possível de glicose. E aí ele vai hiperventilar. Agora, em quanto tempo ele está voltando à respiração normal? É aí que está o condicionamento, beleza? E o condicionamento, ele hiperventilar não é falta de condicionamento, tá? Só pra gente ter essa noção. Não sei se é isso que de repente tá te alertando. Agora, o que eu falei, né? Que seria a resposta completa. Isso é uma fase. Essa fase do treino, que é o quê? Suportar a acidose e produzir acidose, que às vezes a pessoa acha que o lactato é vilão, ele não é o vilão, ele é o mocinho, então a gente tem que produzir muito lactato, porque se eu produzo muito lactato, é sinal que eu estou conseguindo ainda utilizar a glicose para fazer aquela atividade, beleza? Então se eu ainda estou utilizando glicose, eu ainda estou num pico muito alto de intensidade, isso é importante. Mas, vamos lá. Então eu tenho que ter treinamentos, um período de treino que o organismo do meu aluno entenda que ele tem que produzir lactato e suportar esse lactato no organismo. Porque o que vai acusar para ele entrar no próximo nível, que seria a utilização predominantemente de oxigênio, ou o que vai acusar para ele parar de usar a glicose e de repente entrar na fadiga, ele não suportar essa acidose. Beleza? Isso é muito importante. Então, tem que ter uma fase que você se preocupe em fazer isso, tá? Mas antes dessa fase, tá? Você tem que ter uma fase de treino onde quem me acompanha já deve ter escutado eu falar assim, galera, primeiro eu tenho que preparar o organismo do meu aluno, para depois ele suportar a carga de treino. Então, existe uma fase anterior a essa de treino, aí depende do período que a gente tem para treinar, que eu tenho que pensar em que eu tenho que construir no organismo do meu aluno, para lá na frente ele suportar mais. Quer ver uma coisa? Eu falei de capilares. Se eu construo mais capilares, tá? Se o meu aluno, o organismo dele constrói mais capilares na musculatura do bíceps, se chega mais sangue, sai mais sangue. Então, entra mais nutriente na musculatura e sai mais lactato, sai mais outras coisas que o organismo vai produzir durante o exercício, que são toxinas entre aspas, né? Mas são coisas que não podem estar mais ali, porque vão prejudicar aquele rendimento. Então, se entra mais sangue, sai mais isso. Então, construir mais capilares é uma coisa importante. Então, os meus treinos da primeira fase tem que se preocupar com isso. Outra coisa que a gente tem que se preocupar, os meus treinos na primeira fase tem que se preocupar em dar uma capacidade do coração dele de ejetar mais sangue, de ter mais força também, né? E aí eu vou melhorar isso também com um tipo de treinamento, isso é importante. Outra coisa que eu tenho que pensar, essa musculatura que eu falei, ela tem que ter muito mais, aí galera, eu vou falar o nome, mas que é mitocôndria, mas é a usina da célula, porque ela está diretamente ligada na produção de energia. Então, eu tenho que ter mais dessas estruturas. E eu construo isso com um tipo de treinamento que eu vou pensar lá na primeira fase, tá? Olha que interessante. Eu primeiro construí o ninho. Né? O que eu fiz? Eu primeiro fiz o que eu queria com o organismo dele, para depois eu usar o organismo do meu aluno na direção que eu quero. E aí, olha que interessante. Pensa numa casa. O que você faz primeiro? A estrutura da casa. Você consegue construir uma casa sem botar viga, sem fazer um alicerce, sem fazer uma fundição legal? Consegue construir uma casa? Consegue. Essa casa pode ficar bonita? Pode. Mas e você consegue construir outros andares em cima dela? Depende até um momento. Depois ela quebra. Então, quando eu faço essa base legal, cara, o que tu construir em cima daquilo ali vai ser muito bem-vindo e vai ser muito potencializado. E é isso que você vai fazer com o treinamento. Espero ter respondido, Fran.
Vou responder aqui, Petrópolis. Desculpa não ter respondido lá, tá? Minha pergunta foi o seguinte. Um atleta de alto nível, qual seria o ideal de treino por dia, dividindo em técnico, musculação, rolas e físico? Uau! Vamos lá. Opa, quase que eu desligo aqui a live sem querer. Vamos lá. Um atleta de alto nível. Que alto nível é esse que a gente está falando, tá? Preste atenção. Dentro da educação física, existem muitos testes por aí, tá? Que o cara pode fazer. Só que muitos são complicados pra gente fazer dentro da nossa aula de jiu-jitsu. E assim, não vem muito ao caso. Vai ser complicado, não é muito prático. E não tem por que a gente pensar nisso. Então, o que você tem que pensar? Qual é o alto nível do cara? Tá? Ele está começando contigo agora, né? Ele está vindo de outro lugar, tal. Primeiro você tem que pensar qual é o alto nível dele. Então, se ele é um cara que ele tem um condicionamento hoje de fazer lutas no mais alto nível de um mundial, por exemplo, e aí é uma situação. Mas o que a gente pensa? Quantas lutas ele vai fazer no mundial? Ele é um cara que luta categoria absoluto? Ele é um cara que luta só categoria? Mas vamos pensar aí, quantas lutas ele vai fazer no mundial? Você tem que pensar. A partir daí você faz alguns cálculos para poder aumentar isso e vir descendo para que chegue perto da competição, o volume de treino dele esteja perto ou igual ao que ele vai encontrar na competição. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, tá? E aí a gente está falando de volume, aquelas que eu falei que são as variáveis do treinamento. Beleza? Isso é uma coisa. Agora, quantos rolas, né? Os rolas vai depender da fase. Então, assim, se eu sei quantos rolas ele precisa no final, eu sei que inicialmente eu tenho que ser mais do que isso. Porque inicialmente o volume é mais alto, né? Existe uma interdependência que a gente fala, que que está dentro de um princípio do treinamento, né? Que é o volume alto, intensidade baixa. Intensidade alta, volume baixo. Então essa interdependência ela tem que ser respeitada. Então inicialmente a gente começa o treino com volume alto, intensidade baixa. E aí perto da competição o volume abaixa. Abaixa para quanto, Lúcio? Abaixa para a quantidade de luta que ele vai fazer. Beleza? E aí, claro, gato, não é exatamente isso. Tem algumas coisas que a gente tem que fazer que é impossível a gente explicar tudo, mas só isso já te ajuda bastante. Então a quantidade de rola, basicamente, ela vai seguir essa lógica. Galera, no método 7 eu tenho uma forma de calcular, tá? Mas aí é de pessoa para pessoa, eu uso no método e aí existe uma forma específica para eu calcular isso. Qual seria o ideal de treino por dia dividido em técnico, musculação e rola? Então, se técnico for técnico mesmo, não for nada estressante demais, é só a parte técnica, não vai ser drill, porque o drill, do jeito que a galera faz, ele gera condicionamento. Se você não está fazendo drill para condicionamento, está só fazendo drill, a movimentação técnica, então isso é um treino que ele não vai te causar uma depressão, não vai causar uma agressão no organismo do teu aluno que vai prejudicar o dia dele físico, tá? Agora, se você está falando de drill, aí são outros 500. Aí você tem que pensar muito. Aí eu não aconselharia ele fazer, por exemplo, ele intercalar esse treino de drill aí com um treino de musculação, porque aí o drill seria específico, a musculação seria basicamente o geral. Por mais que ela tente ser específica, o drill é a própria luta, né? É a própria jiu-jitsu em si. Então, o ideal seria intercalar. 2 sessões por dia de um cara de nível adulto, tá ótimo, tá? Agora, se ele fizer 2 sessões por dia, drill, 3 sessões por dia, drill, condicionamento, técnica, sem desgaste fisiológico e rola, tranquilo. Aí tem que pensar, quando que isso vai acontecer? Ele não vai fazer isso todo período, não tem lógica. Não dá pra fazer isso, tá? Então vai ter períodos que ele vai fazer só 2, tem período que ele vai fazer só 1, tem período que ele vai fazer os 3, e se precisar que ele faça 4, mas aí, isso aí tem que ser calculado, entendeu? A quantidade depende do volume. Por exemplo, quer ver uma coisa? Se eu calculei lá e entendi que o cara tem que fazer, somando tudo, 1h30 de rola, os rolas dele tem que somar 1h30, não tem como botar... Às vezes não vai ter como botar ele para fazer isso numa sessão de treino só. Então ele vai fazer parte desses rolos de manhã, parte desses rolos de tarde. Então, ou de noite. O dia dele completou aquela 1h30, aqueles 90 minutos de rola. Consegue entender?
Então isso aí vai depender muito da fase que você está com o teu aluno. E aí, dependendo da fase, você vai estar jogando isso para ele na planilha dele. Mas tudo tem que ser calculado, lembra sempre disso. Não pode ser um chute. E outra coisa, se você olhar a tua planilha e se perto da competição, o cara estiver treinando, competição alvo, tá? Ele estiver treinando muito mais, treinando que eu falo muito mais em questão de volume, do que ele estava treinando lá no início da planilha dele, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Foi algum erro de cálculo que você fez e não aconselharia fazer isso. Beleza, galera? Respondido? Respondido? É Icon Petrópolis, agora eu não sei quem é, porque é o nome da academia ou da equipe, né? Respondido? Icon. Tranquilo, galera? Mais alguma pergunta pra gente fechar? Pô, obrigado. Pô, valeu. Muito bom. Pô, obrigado por estar aí, por ter ficado aqui, né? É uma noite de domingo aí. Show de bola. Então, galera, beleza? Alguma pergunta? Podemos fechar. Obrigado por ter acompanhado. Se você quiser o curso, galera, se inscreve aí, né? O curso é um projeto meu, né? É um projeto aí que tava no presencial e agora tá entrando no online com muito mais conteúdo, né? Essa parte do coração mesmo não tinha antes. E aí você vai estar ajudando o tio Lúcio, claro. E também com certeza vai ganhar muito condicionamento. E quem está no curso sempre tenta ajudar o máximo possível aí para estar aplicando o conhecimento do curso no dia a dia. Beleza? Beijão, Fran, beijão no coração. Obrigado você. Uma honra tê-lo aqui na live aí participando, beleza? Valeu, galera. Valeu, William. Abração aí pra Paraíba, pra galera aí. Jeff Team Paraíba aí, Valeu, galera. Fechar aqui, hein? 3, 2, 1, foi.